Então vamos lá, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Deus, esse é o nosso desejo, de que o Senhor passe pelo meio desse templo aqui hoje. E não só pelo meio do templo, que o Senhor passe, sobretudo, pelo meio das nossas vidas, das nossas consciências e dos nossos corações. E assim como o Senhor purificou todos estes leprosos, que o Senhor possa nos purificar, Deus, em todas as áreas da nossa vida que necessitam dessa purificação. Pai bendito, que mais uma vez o Teu Espírito Santo nos dê a graça, a beleza, a glória de receber a ministração do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, 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 amém. Queridos, hoje é dia 27 de dezembro de 2015. Nós estamos no último domingo do ano. E estamos a poucos dias da virada, tão poucos que a gente já consegue até contabilizar em horas que faltam para esse ano se encerrar. E esse momento é um momento assim muito propício para uma reflexão sobre o que fizemos das nossas vidas nesse ano de 2015. Esse é um momento de reflexão, é um momento da gente parar e fazer um balanço da nossa vida, da nossa história. É um momento da gente poder olhar para trás e chegar ao momento atual com algumas palavras assim muito vivas na memória e na consciência. E eu penso que uma das coisas que não pode faltar no fim do ano é a palavra gratidão. Gratidão. Porque a despeito de tudo você está aqui, você está vivo. A despeito de tudo você está vestido. A despeito de tudo você se alimentou nesse dia. E sobretudo, nós que somos cristãos, nunca poderemos varrer a palavra gratidão das nossas vidas, porque o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, para cobrir toda a mancha, toda a nódoa, toda a maldição do pecado que está sobre nós, queridos, varrendo todo o materialismo, fica a beleza sobre todas as belezas, que é a beleza de ter sido transformada em nova criatura em Cristo Jesus. E isso é motivo suficiente para a gente chegar ao último domingo do ano e agradecer a Deus por todas as coisas, até porque na vida do cristão não há acasos, na vida do cristão não há azar,
Na vida do cristão não há coincidências. Na vida do cristão, tudo que há é desígnio, é propósito, de modo que na nossa vida e na nossa história e na nossa existência, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que doa, ainda que a gente não entenda, ainda que os ponteiros do relógio parecem estar sempre rodando ao contrário, tudo coopera para o nosso bem. Por isso que a gente pode encher o peito no último domingo e dizer: glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. No entanto, essa não é uma verdade que está viva na alma de todos. Há muitas pessoas que no último domingo do ano, o que fazem é murmurar, reclamar, espraguejar, blasfemar contra Deus. Muitas pessoas no último domingo do ano sequer são capazes de olhar para o céu e dar glórias ao nome do Senhor. Elas acham que elas são autônomas, que elas se bastam, que elas chegaram até onde chegaram por força própria, por inteligência, por ajudas de terceiros, que só se referem aos humanos e nunca a Deus. Então esse momento é uma hora da gente fazer uma distinção entre dois grupos. E esse texto que nós lemos nos mostra dois grupos. Nos mostra um grupo que realmente agradeceu a Deus e um outro grupo que sequer se importou com Deus. E nós estamos falando de pessoas que eram leprosas, não é? Pessoas que estavam debaixo desta enfermidade cruel, que era tipo, em comparação à AIDS dos tempos da antiguidade, a lepra. A lepra era uma doença terrível. Hoje há tratamento, naquela época não. Ou Deus curava ou o sujeito ia morrer sem as mãos, ia morrer sem os braços, sem as pernas, sem os dedos, porque a lepra ela sai destruindo todo o tecido epitelial, todos os nervos, ela insensibiliza, enfim, ela leva à morte. E a lepra no Antigo Testamento era uma doença terrível, não só pelos efeitos que ela gerava no físico, mas também pelo que ela gerava nas emoções. Porque uma pessoa, nos tempos de Jesus, como é o caso aqui, o leproso, primeiro, ele tinha que sair do meio social, ele não podia viver em sociedade. Ele era tirado do convívio social e colocado à margem, no lugar ermo, no lugar separado, onde ele não podia ter contato com pessoas sadias. E quando uma pessoa vinha na direção de um leproso, o leproso tinha que gritar para que esta pessoa se desviasse dele, e gritava assim: leproso, leproso, leproso. Ou gritava: imundo, imundo, imundo. Ou seja, não se aproxime de mim porque eu sou leproso, não se aproxime de mim porque eu sou imundo. Então, pense num ser humano vivendo um quadro desse. E a lepra era uma doença que carregava a insígnia da maldição. Quando alguém estava leproso, as pessoas diziam: opa, essa lepra é resultado da maldição de Deus sobre esse homem, sobre essa mulher. Esse sujeito fez alguma coisa, essa mulher fez alguma coisa tão grave aos olhos de Deus, que o juízo de Deus é essa maldição chamada lepra. Então uma pessoa leprosa, ela vivia da caridade dos outros. Ela não podia trabalhar, e daí então a comida vinha de alguma alma bondosa que passava por ali, deixava comida, deixava alimentos e ajudava então estas pessoas. A lepra era uma doença terrível. E aqui nós temos 10 leprosos, que não eram apenas judeus. Nós temos aqui uma mistura de judeus e samaritanos, porque Jesus está passando pelo meio de Samaria e da Galileia, judeus de um lado, samaritanos do outro. E é interessante que samaritanos e judeus não se davam, eles se odiavam com ódio mortal. Mas veja,
na hora do sofrimento, na hora da agrura, na hora da dor, até os inimigos são capazes de se unir e ficar juntos quando o sofrimento é algo comum a eles, é o que a gente percebe aqui. Agora, a gente observa que esses 10 leprosos, eles também tomaram algumas atitudes compartilhadas. A primeira atitude compartilhada desses leprosos é que todos eles dirigiram-se a Jesus. Jesus está passando por ali e esses 10 leprosos tomam a atitude de: vamos clamar a esse homem, vamos nos aproximar dele, vamos nos dirigir a ele. E diz o versículo 12 que saíram-lhe ao encontro os 10 leprosos. E os 10 leprosos, eles têm o cuidado de não chegar próximo a Jesus, eles vão ficar de longe. Agora é interessante que na relação com Deus, a distância não impede que a graça e a misericórdia de Deus se manifeste até sobre aqueles que estão distantes. E a segunda atitude compartilhada dos leprosos é que eles clamaram a Jesus. Eles não só se dirigiram a Jesus, mas eles clamaram. Versículo 13 diz que eles ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Veja que o conteúdo é o mesmo, o desejo é o mesmo, e a vazão disso ao encontro dos ouvidos de Jesus é uníssona. Agora, em terceiro lugar, a terceira atitude compartilhada dos leprosos é que eles confiaram em Jesus. O versículo 14 diz que, ao vê-los, disse-lhes Jesus o seguinte: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Veja que Jesus, ele não diz aos 10 leprosos: fiquem curados e agora sigam na direção dos sacerdotes. Não, Jesus só diz assim: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E por que Jesus manda que eles sigam na direção dos sacerdotes? É que os sacerdotes eram os responsáveis, como medida de saúde pública, eles eram os responsáveis por trazer de volta aqueles que eram os ex-leprosos ao convívio social. Então esse que era ex-leproso, ele ficava nu na frente do sacerdote, enquanto o sacerdote observava se havia nesse ex-leproso ainda alguma marca da lepra. Em não havendo nenhuma marca da lepra, então esse ex-leproso era reencaminhado ao convívio social. Era um atestado de saúde por meio dos sacerdotes. Mas veja, as semelhanças param aqui. Os ex-leprosos, eles só tiveram atitudes compartilhadas enquanto eles estavam debaixo do problema. Depois que o problema foi resolvido, porque enquanto eles confiaram na palavra de Jesus e estão andando, a cura vem sobre eles. E quando a cura vem sobre eles, é daí então que 2 grupos se estabelecem. O grupo dos 9, que seguem a vida, e um ex-leproso que vai formar um grupo em que ele há de fazer o caminho de volta até aos pés daquele que deu a palavra de vitória, que deu a palavra do milagre, que deu a palavra da restauração, para agradecê-lo. E eu quero não filmar os 9 leprosos, eu quero filmar apenas um ex-leproso, porque a atitude desse é mais nobre, a atitude desse é mais espiritual, é mais bonita, é mais linda, e a atitude dele vai tocar o coração de Deus. Então é interessante que a gente olhe para a vida desse ex-leproso. E nós não sabemos o nome desse ex-leproso, mas não importa, porque mesmo não sabendo o nome desse ex-leproso, a gente não se esquece da atitude dele. E a atitude desse ex-leproso não foi promover o nome dele, sim o nome de Jesus Cristo, a quem o purificara. Então, veja, algumas lições que nós podemos aprender com esse ex-leproso para os finais de ano
e para todos os dias da nossa vida, porque a gratidão ela cabe em qualquer dia dos 365 dias do ano. Então vamos lá, algumas lições que nós podemos aprender sobre o universo da gratidão. Primeira, a gratidão é iniciativa da minoria. Versículo 15, parte A, diz: 1 dos 10. Não é nem meio a meio, não é nem 5 voltaram e 5 foram. 1 dos 10. E aqui, querido, a gente já precisa pensar em algo muito sério. Em algo muito sério. Porque muitos irmãos, de maneira ingênua, pensam que as pessoas iriam se converter automaticamente à medida que vissem milagres. Então elas pensam assim: vamos fazer milagres, vamos clamar por milagres, vamos fazer da igreja somente milagres, orações por milagres, porque quanto mais milagres se efetivarem no meio de um povo, mais eles confiarão em Deus. Não. Esse texto aqui nos leva a pensar nessa direção, porque milagres não produzem pessoas gratas automaticamente. Se produzissem gratidão, fé, salvação, automaticamente, não voltaria 1, voltariam uns 10. Então veja, milagres não produzem fé e nem gratidão em todos. Produziu em 1, mas não produziu em 10. O povo de Israel cansou de ver milagre, maná caindo do céu, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, e foi o povo mais blasfemo, mais murmurador que houve. Milagres não produzem gratidão automaticamente. E daí, você que está aqui, a minha oração e o meu desejo é que no seu caso seja diferente e que você dê as mãos a esse único ex-leproso e agradeça a Jesus mesmo que ninguém mais agradeça. Que você reconheça que a sua vida não é um acidente, que as coisas não acontecem ao léu ou ao acaso, mas que há um Deus por trás de todas as coisas. E se há um Deus por trás de todas as coisas, ainda que a maioria agradeça e louve ao mastro, nós vamos louvar e adorar o nome de Jesus Cristo. Ainda que a maioria escolha o caminho largo, nós vamos escolher o caminho estreito, porque aqueles que andarem na senda estreita acharão os portais eternos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minoria, poucos são os gratos. Que você tenha o seu coração grato e que dia a dia você encha a sua boca em gratidão a Deus por tudo. Mas em segundo lugar, a gratidão é a percepção visionária dos espirituais. É a iniciativa da minoria e é a percepção visionária dos espirituais. O versículo 15 diz que esse ex-leproso que voltou, enquanto ele estava indo ao encontro do sacerdote, em algum momento, de um modo sobrenatural, a cura veio sobre os 10. E quando a cura veio sobre os 10, esse único, ele viu não somente o seu corpo, a sua carne, se tornar uma carne sã, a sua mão que, quem sabe, estava já podre, sendo reconstituída, sendo restaurada por Deus. Ele viu não somente a cura, mas ele viu além da cura Deus. Eu acho interessante a construção do texto aqui, você pode observar. Vendo que fora curado, Deus. Vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Queridos, tem muita gente que está vendo cura. Muita gente liga a televisão e vê uma cura. Muita gente ouve um vizinho testemunhar que recebeu um milagre de Deus. Há muitas pessoas vendo feitos extraordinários que estão invadindo o natural pelo sobrenatural. É uma invasão gloriosa. Só que elas não conseguem ver
além do milagre, aquilo que esse único ex-leproso viu. Quem? Deus. Quem emitiu a palavra de ordem, ide ao sacerdote, foi Cristo Jesus, um homem entre 30 a 33 anos, mas esse único ex-leproso, quando ele se viu curado, ele viu Deus. Deus aonde? Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele viu a expressão exata do ser de Deus na vida daquele jovem de Nazaré. Ele viu a imagem do Deus invisível naquele jovem de Nazaré. Eu quero te convidar hoje, querido, a ver Deus não apenas como esse ser transcendente, mas ver Deus na pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi à cruz do Calvário morrer em nosso lugar, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que se fez gente, que se encarnou, que está agora à destra de Deus e que um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Vendo que fora curado, Deus. É isso que você tem que ver toda hora. Veja a sua família e veja na sua família Deus. Olhe para esta igreja, olhe para os irmãos aqui e não tenha uma visão superficial de um povo que apenas se reuniu nesse domingo à noite. Veja além, veja a noiva de Jesus Cristo reunida neste lugar. Veja o povo de Deus que congrega aqui. Sinta a presença do Espírito Santo e tenha os seus olhos abertos espiritualmente falando. Vendo que fora curado, Deus. Porque quem não enxerga o que Deus faz, nunca será capaz de agradecê-lo. Quem acha que foi mera coincidência, não, coincidência, ele falou para a gente ir, a gente foi, ficamos curados, que coincidência. Ele disse assim, ide, e a gente foi, então a cura é nossa. Não, isso aqui foi o plano de saúde São Bernardo que fez essa cura, Unimed que fez essa cura. Não, nós estamos indo, mais do que a obrigação dele fazer alguma coisa por alguém que está leproso. Não, nós precisamos enxergar Deus em tudo. Tem uma frase que eu amo, é a frase que diz assim: só quem vê as mãos de Deus em todas as coisas, coloca todas as coisas nas mãos de Deus. Sabe, a gratidão, queridos, a gratidão, ela está ligada a essa percepção visionária dos espirituais, porque a gratidão, ela também faz parte de uma boa memória. Não apenas de memória, mas de uma boa memória. Porque diz o versículo 15, que ele voltou. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Esse voltou está ligado a uma boa memória. Por quê? Para a gente agradecer o que está acontecendo conosco, o que aconteceu conosco, é necessário a gente ligar esse acontecimento à fonte. Quando ele é curado, ele liga automaticamente a cura à pessoa que emitiu a palavra. Ele diz: eu vou voltar. Esse é um bom momento para a gente voltar. Para a gente voltar no tempo. Nós chegamos em dezembro, mas é hora da gente voltar no calendário, voltar ao mês de novembro, ao mês de outubro, ao mês de setembro, ao mês de agosto, ao mês de julho, de junho, de maio, de abril, de março, de fevereiro, de janeiro, voltar e ver ao longo desse ano as impressões digitais em cada momento. Aquela hora que você ficou desempregado, Deus abriu uma porta. Aquela hora que seu filho ficou enfermo, você foi levá-lo ao hospital e imediatamente o seu filho que requeria cuidados médicos urgentes, ele foi atendido. Sabe, aquela hora que você se viu na desilusão da noite e você fez a oração e uma paz encheu
encheu a sua alma naquela noite escura do mês de março, quando você lá no mês de maio estava naquele hospital, naquele corredor, se perguntando: e agora, meu Deus? E o seu Deus entrou em ação. Nós precisamos ter memória, como o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes a gente vai atropelando a vida, tudo está ligado ao futuro. Eu vou fazer isso, eu vou construir isso, eu vou me estabelecer naquele lugar, eu vou mudar para aquela empresa, eu vou investir em ações nesse ano de 2016, eu vou, mas parece que a gente não sabe nunca parar. Dá uma respirada, sentar, olhar para trás e dizer: meu Deus, no início do ano eu andava a pé, agora eu tenho uma bicicleta. O ano começou, eu estava solteiro, agora eu estou casado, louvado seja o nome de Jesus. O ano começou e eu não conhecia Cristo Jesus, e a maior revelação da graça de Deus me foi dada, e eu vou fechar esse ano me batizando, me tornando um com Cristo Jesus. Aí você vai aumentando a reflexão, até chegar nesses níveis mais altos da relação com Deus. Voltou, está ligado a uma boa memória. Mas seguindo, primeiro lugar, a primeira lição que esse ex-leproso nos ensina é que a gratidão é a iniciativa da minoria. Segundo lugar, a gratidão é a percepção visionária dos espirituais. Em terceiro lugar, a gratidão é o impulso para a adoração. Sem gratidão não tem adoração. Gratidão é a mola propulsora, é aquele trampolim que você bate e vai para o alto. A gratidão é esse impulso para a adoração. Olha o versículo 15, olha o versículo 16. Vamos ler juntos? Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus. Aleluia. A gratidão pelo que Cristo fez por nós é o impulso para adorá-lo. Esses 10 leprosos, enquanto estavam ali naquela espécie de leprosário, afastados da sociedade, estavam ali um conversando com o outro, um batendo papo com o outro, um chorando a miséria na qual se encontrava com o outro, e assim eles iam vivendo de dia em dia, de noite em noite. Quando Jesus aparece, eles dirigem-se até Jesus, eles clamam a Jesus e eles confiam na palavra de Jesus, e eles vão por aquela estrada da restauração, e um dos 10 recebe essa cura tanto quanto os demais, mas ele tem uma visão espiritual que se projeta em Deus como fonte daquela cura, e ele agora então diz: eu preciso adorá-lo, eu preciso adorar esse que me alcançou com a sua palavra milagrosa, é digno de todo o meu louvor, de toda a minha adoração, de toda a minha alma, de todo o meu ser. Eu agora preciso me voltar para Ele. Sabe por que as pessoas adoram tão pouco? Adoram tão pouco no templo, adoram tão pouco em casa, adoram tão pouco no trabalho, adoram tão pouco no trânsito, adoram tão pouco jogando futebol, adoram tão pouco na praia, na academia, porque falta a elas esta consciência do que Cristo fez por elas. Porque quando a cruz se ergue na nossa consciência, e a gente entende que naquela cruz é Deus descarregando toda a sua ira sobre o seu Filho amado, que é santo, 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 morrendo não a sua morte, mas a nossa morte,
trazendo sobre ele todos os nossos pecados, toda a maldição que estava sobre nós, para logo em seguida dizer: está consumado, está pago. Toda a dívida que era do Welton está rasgada aqui na cruz do Calvário, escrito de dívidas, e ele agora encontra paz e reconciliação com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, quando eu me dou conta de que naquela cruz eu fui liberto de toda a opressão maligna e satânica, de todas as correntes do pecado, de tudo aquilo que me afastava de Deus, e que agora eu estou numa caminhada irremediavelmente que dará no trono do meu Deus, eu pulo em gratidão, em adoração e louvor para todo sempre. Para todo sempre. E essa adoração desse ex-leproso, que se dá porque ele reconhece que foi Jesus quem fez, não é uma adoração, queridos, silenciosa. Ele não volta assim ao encontro de Jesus, diz: glória a Deus, Deus seja louvado, me curou, estou purificado, estou santo. Ele não volta fazendo oração silenciosa, não é? Deus bendito, não. E se ele fizesse assim, Jesus aceitaria? Sim ou não? Sim, aceitaria, era adoração. Só que ele faz o quê? Em alta voz, dando glória a Deus em alta voz. E eu imagino que do lugar em que ele percebe a cura divina, até onde Jesus estava e que ele vai achá-lo, ele sai dando glória a Deus, ele sai dando aleluia, ele sai pulando, ele sai exaltando o Cordeiro de Deus, ele sai dizendo a todos: olha, eu estava leproso, mas Cristo Jesus me curou. Toda a glória seja dada a ele, todo louvor seja. E ele vai então no caminho para o encontro com Jesus. E por que ele faz isso? Porque ele quer que a sua adoração contagie as pessoas à volta. Ele quer que todos saibam que o que ele tem, o que ele é e o que ele recebeu veio por meio de Cristo Jesus. Às vezes eu acho, queridos, que a gente fica muito silencioso como igreja. Eu acho que às vezes a gente é um povo muito quietinho. Eu acho que a gente às vezes é um povo muito tentando ser politicamente correto. Não, queridos, a gente tem que fazer barulho. Lá no seu emprego você tem que fazer barulho e dizer que a esperança que mora em você está em Cristo Jesus. Você tem que falar lá na sua casa quem é que trouxe paz para o seu coração. Você tem que andar alegre por todos os lados, exalando o bom perfume de Cristo em todas as direções. Nós temos que ser um povo barulhento em nome de Jesus. Essa adoração espontânea, essa adoração que vai contagiando e mostrando a todos quem é o arrimo da nossa esperança e da nossa sorte: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E ele volta, ele se encontra com Jesus, e a sua adoração se expressa em que ele reconhece a divindade de Jesus. Ele prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: eu reconheço na minha adoração que tu és Deus. Mas ele também, quando se prostra na sua adoração, ele reconhece que Deus em Cristo Jesus é todo poderoso, porque a lepra foi curada por Cristo Jesus. E quando ele se prostra, ele também reconhece quem ele é diante de Jesus. E quem ele é diante de Jesus é simplesmente um homem carente, miserável, que necessita da glória que está refletida naquele Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos caminhando para o fim, mas eu ainda preciso te dizer o seguinte: em quarto lugar, a gratidão nos põe em pé na vida. Versículo 19. Esse sujeito, ele adora Jesus, ele se prostra, ele vai ao chão. E no versículo 19, parte A, olha o que Jesus diz para ele. O que Jesus diz para ele? Levanta-te e vai. O que Jesus está comunicando com esse levanta-te? Sabe, eu quero ampliar essa ideia do levanta-te, e eu consigo ouvir Jesus falando assim: ei, rapaz, levanta-te. Pessoas como você, que sabem agradecer,
podem ficar em pé na minha presença. Quem sabe agradecer não é apenas meu servo, torna-se meu amigo. E quem sabe agradecer tem que se levantar e ir para falar em meu nome. Quem se prostra diante de mim em adoração, recebe da minha parte aprovação para ficar em pé e para ser agora um dos meus instrumentos de libertação, de salvação, de anúncio do Evangelho, aonde for. Por isso, vai. Esse levanta-te é uma aprovação de Jesus ao ato da gratidão. Esse rapaz ficou bem com Jesus. Ei, amigo, enquanto você não se tornar uma pessoa grata, em adoração a Deus, não haverá aprovação de Deus sobre a sua vida. A aprovação de Deus vem por meio da gratidão. E veja ainda, em quinto lugar, a gratidão nos leva para uma outra dimensão. Versículo 19, parte B, Jesus diz a ele: levanta-te e vai. Mas ele vai debaixo de uma promessa, debaixo de uma graça misericordiosa, debaixo de uma despedida fenomenal. Jesus diz: a tua fé te salvou. A tua fé te curou e a tua fé te salvou. Eram 10 leprosos. Esse um que volta é o único que, além da cura física, recebe a cura espiritual, recebe a salvação, recebe o presente maior, recebe a dádiva maior, recebe da parte do Senhor a salvação. Sabe, irmãos, a gratidão nos faz receber muito mais do que recebe os ingratos. Aliás, os ingratos não entrarão no reino dos céus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, sobre os pecados que dominaram o povo de Israel no deserto e que os afastaram de entrar na terra prometida. E um dos pecados que impediu o povo de Israel de possuir a terra prometida foi a murmuração, que é irmã gêmea siamesa da ingratidão. Ingratidão, murmuração, é tudo farinha do mesmo saco. Agora, esse que volta para agradecer, esse que reconhece que foi Cristo Jesus quem o curou, ele diz a Jesus Cristo que ele é não apenas o curador, mas sobretudo o salvador da sua vida. Aleluia. Por isso Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. A gratidão, no mínimo, nos dá 2 vezes mais do que qualquer ingrato vai ganhar nesta vida. Querido, somente a gratidão em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz, te dará acesso aos portais eternos. E eu concluo dizendo a você 2 coisas. A primeira, a questão da gratidão é tão séria que Jesus, Ele observa a ingratidão das pessoas. Versículo 17, 18, quando aquele ex-leproso volta, Jesus pergunta assim: mas não eram 10 os que foram curados? 10 me pediram compaixão, e eu liberei compaixão. Cadê os outros 9? Voltou só você? Nenhum outro voltou para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aí, amigo, lá no Antigo Testamento, às vezes em que o povo de Israel foi murmurando contra Deus, Deus foi anotando. Tem um momento em que Deus diz a Moisés assim: Moisés, já é a 10ª vez que esse povo murmura contra mim. E aqui novamente, Deus está na mesma pegada, e Deus está dizendo assim: mas eu curei 10, por que só voltou 1? Cadê os outros 9? Ou seja, Deus espera de nós gratidão. Deus espera de nós adoração que flui da gratidão. E Jesus observa a sua ingratidão, amigo.
Jesus está atento à sua displicência, Jesus está atento à superficialidade da sua fé, Jesus está atento à murmuração contínua e constante que não te deixa crescer na vida. Olha que coisa triste, irmãos. Já pensou Deus olhando para nós, Jesus olhando para nós nesse final de ano, e perguntando assim, não, mas eu abençoei, não foi, eu abençoei, foi 40 milhões de cristãos no Brasil, mas só 1 milhão voltou para me agradecer pelo ano de 2015. Olha que coisa. E por último, a gratidão não tem a ver com exterioridades. Versículo 15 e 16, diz que esse que voltou era samaritano. No versículo 18, Jesus diz assim, poxa, mas não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Veja, a gratidão não tem nada a ver com exterioridades. Às vezes nós estamos num templo evangélico e com um coração cheio de ingratidão, e há pessoas que nem sequer passam por um templo evangélico e o coração está cheio de gratidão quando Deus as encontra. Eu sou judeu, Jesus diz, até dessas pedras aqui eu posso levantar filhos de Abraão. A questão não é a religião, a questão é a adoração que flui. Talvez você entrou aqui pela primeira vez nesse templo, talvez você não tenha nenhuma familiaridade com o Evangelho, talvez você não conhece nada de Bíblia, mas enquanto eu estou pregando aqui, o seu coração começou a rememorar, sua memória foi ativada, e a cruz brilhou na sua consciência, e você está aí dizendo, é esse Jesus, então agora eu estou entendendo, Ele me amou quando eu ainda era inimigo dEle, Ele me amou quando eu ainda estava de costa para Ele, eu quero me entregar a esse Jesus Cristo hoje. Que às vezes a gente está tão cheio de justiça própria, às vezes em vez do Evangelho nos jogar para cima, está nos jogando para baixo, porque agora a gente acha que a gente dominou o sagrado, e há pessoas que vivem na simplicidade da fé, com um coração cheio de gratidão a Deus por tudo, e Deus diz, esse estrangeiro, esse samaritano, tocou o meu coração, e Deus está querendo saber quem é que vai tocar o coração dele nessa noite, quem é que vai sair daqui tocando o coração de Deus, quem é que vai sair daqui dando pulos de glória a Deus e aleluia, e dizendo, a gratidão é o meu impulso para eu chegar mais longe, porque eu reconheço quem Deus é na minha vida e na minha história. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. O ano ainda não se encerrou, mas você pode encerrar com a sua vida de pecados hoje, encerrar com a sua história de murmuração e lamento, e hoje jogar no time dos gratos, dos gratos, dos gratos, dos gratos ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Há esperança para os que estão entre os vivos. Há esperança para você nesta noite, de não sair como aqueles 9 ex-leprosos, achando que não precisam voltar para agradecer, porque afinal, agora que estão curados, Jesus já cumpriu o papel e pronto. Não jogue nesse time de pessoas que querem só usar Deus, querem usar Jesus para uma cura, querem usar Jesus para uma bênção, querem usar Jesus para uma vitória, e depois simplesmente descartar Deus, porque agora elas estão bem, não precisam mais. Isso é religiosidade vazia, isso é infame, isso é indigno. Deus não quer apenas nos curar da lepra, Ele quer que nós sejamos seus amigos. Ele não quer apenas manifestar vez por outra os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Ele quer ser nosso Pai, Ele quer que a gente volte até Ele, até porque Ele espera que a gente volte. Cadê os outros 9? Eu estava aqui esperando que eles também voltassem. Deus está esperando que você volte para Ele hoje, que você se entregue a Ele hoje, que você se arrependa dos seus pecados, e que você olhe para a vida dizendo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus,
é a graça dele sobre mim, a família que eu tenho é bênção dele, o trabalho que eu tenho, o salário que eu recebo, os planos dele. O ano de 2015 foi bênção dele na minha vida, na minha história, e eu não serei negligente, cego, eu serei grato. Se você ainda não entregou o coração a Jesus, você que está aqui no templo, você que está vendo essa mensagem na internet, traga seu coração a Jesus agora. Peça perdão pelos seus pecados e diga assim: Deus, assim como o Senhor purificou aqueles leprosos de uma lepra literal, me purifica da lepra do pecado, porque o salário dessa lepra é a morte, é a condenação eterna. E eu não quero isso, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero receber a tua paz, eu quero viver contigo. Pai bendito, nós exaltamos o teu nome nesta noite e nós nos rendemos a ti. Oh Deus, e ficar em pé diante do Senhor só é possível depois que a gente já caiu de joelhos, prostrados e declarando que a lepra que nos foi removida da carne, da alma, do ser, foi removida porque tu teves misericórdia de nós. E é só depois que a gente se prostra que o Senhor Jesus diz: agora levanta-te, porque tu és meu amigo agora. Levanta-te e vai agora, porque tens a minha aprovação para levar adiante esta boa notícia da graça e da misericórdia. Pai bendito, nós te somos infinitamente gratos, porque o teu amor nos alcançou, o teu perdão nos beijou. Somos eternamente gratos ao Senhor, porque a escravidão do inferno caiu de sobre nós e agora somos livres em Cristo Jesus, para esta vida onde Cristo Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o digno de toda honra, de toda glória, de todo tributo. Pai bendito, que os corações tocados por esta mensagem, os corações que foram incendiados por esta palavra, aqueles, meu Deus, que estavam acabrunhados, tristes, enfeiados, aqueles que estavam, meu Deus, vivendo, se achando vítimas da vida, ou achando que o mundo devia a elas estão agora conscientes, meu Deus, de que elas têm recebido da tua parte infinitamente mais do que imaginam, pensam e sobretudo, Pai, do que merecem, porque o Senhor nos trata não por méritos, o Senhor nos trata por graça, e por isso que somos infinitamente gratos. Aplica esta mensagem, meu Deus, no coração de todos quantos estão vendo esta reflexão e ouvindo esta mensagem, e que a graça do teu Filho Jesus, o amor do Senhor e as eternas consolações do Espírito Santo produza mais e mais gratidão na nossa alma, hoje e para todo sempre. Amém, amém.